Bom dia, irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais no estudo. Quem não esteve aqui ontem à noite, levanta a mão. Certo. Nós temos um grupo de irmãos. Nós abrimos ontem à noite o estudo sobre o amor ágape. Nós concluímos nos últimos dias o estudo sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E ontem à noite nós estudamos: tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí nós iniciamos um estudo sobre o amor ágape. Então nós vamos dar continuidade nessa manhã. Nós não temos condições de ver todos os textos, porque são 106 versículos, então nós não temos condições. Então eu selecionei alguns que eu considero os mais significativos para a gente. Nós vamos dar uma olhadinha neles. Vamos fazer uma coisa que nós temos feito de 2 em 2, 3 em 3. Vamos levantar um clamor ao Senhor? Vamos orar por esse momento? Se você puder lembrar de orar por mim nesse momento, seria importante para mim. Vamos todos nós orarmos. Espírito de Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor sonda os nossos corações. Coloco a minha vida na tua presença e peço a tua graça e o teu favor derramados. Coloco a vida dos meus irmãos na tua presença. E eu peço em nome de Jesus a tua visitação. Senhor, nós, como diz a tua palavra, nos sujeitamos a ti e resistimos ao maligno. E ele vai fugir de nós. Pedimos que o Senhor guarde a nossa reunião, guarde as nossas mentes, guarde as nossas crianças e que o Senhor nos dê um tempo favorável agora. Visita os nossos corações, dissipando dentro de nós a incredulidade. Visita aqueles irmãos que de alguma forma tiveram problemas nesses últimos dias, estão com o coração angustiados, apertados, sofridos, desesperados. Visita esses irmãos. E, Senhor, mediante o teu poder, ajusta o nosso coração. Visita nossa mente, nosso afeto, nossa vontade nessa manhã, para que sejamos um povo forte na tua presença. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Perdoa o nosso desamor de uns pelos outros. Perdoa a maneira pela qual o nosso coração é divisivo, é complicado. Senhor, nos perdoa e nos ajuda a alcançarmos um coração adequado na tua presença. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, amar não é uma coisa fácil. O amor de Deus, como nós começamos a estudar ontem, ele é um amor diferente do nosso amor. A palavra amor, ágape, nós temos 5 palavras, nós vimos isso ontem, nós temos 5 palavras no grego para amor. Nós temos eros, o amor erótico, sexual. Nós temos filéu, o amor de amizade entre parentes. Nós temos Filadélfia, que é um amor entre irmãos. Nós temos filantropia, que é um amor social. E nós temos storge, que é um amor de afeto, mas que não é descrito no Novo Testamento, mas que existe no grego, né? E nós temos ágape, a palavra ágape. Só que a palavra ágape, os estudiosos, eles não encontram o significado dessa palavra antes do cristianismo. Então essa palavra ela existia, mas ela não era talhada no seu significado, no seu sentido. Então essa é uma expressão que o Espírito Santo tomou, se apropriou e cunhou um sentido no cristianismo.
Então é o cristianismo quem entende essa palavra, né? Por isso que o mundo, quando diz que onde tem amor tem Deus, eles estão errados, eles estão enganados. Por quê? Porque o amor ágape, que é o amor de Deus, ele só é conhecido nesta realidade do cristianismo. Ele não é conhecido em outra realidade. Então, o amor de Deus, que é o amor ágape, Deus não tem o eros, Deus não tem o filéu, ele não vai ter isso. Ele vai ter o amor ágape. Neste sentido, o mundo não é capaz de conhecer. Porque ele é conhecido na pessoa do Senhor Jesus. É ali que ele é plenamente conhecido. Então, quando nós somos tomados por esse amor, o nosso coração se aproxima totalmente ao coração de Deus. E aí nós temos o amor que é esperado de Deus por nós. E ele é um amor onde ele é outro-centrado. Ele não é autocentrado. Então nós gastamos um tempinho ontem, eu estou sendo bem rápido, porque isso já foi visto ontem, os irmãos podem pegar o áudio, ouvirem isso novamente, com mais calma. Ele é um amor outro-centrado. Quando nós iniciamos o nosso amor, pelo parceiro, pelos filhos, pelos parentes, pelos irmãos, de uma forma geral, nós iniciamos buscando algo que nos satisfaz. Então, é algo que está ligado ao nosso desejo. Então, digamos, é o mais comum que a gente tem, que você ame uma pessoa bela. Então, você bate o olho naquela pessoa e aí o teu coração é satisfeito. Então, você está amando o outro? Você começa amando a si mesmo. É o seu desejo quem está sendo satisfeito. Você está buscando algo que te satisfaz. O amor ágape não é isso. Porque no amor ágape, Deus não tem necessidade de coisa alguma. Ele é plenamente satisfeito nele próprio. Ele não tem necessidade de satisfação. Né? A Trindade, ela é autossatisfeita. Ela é autocompleta. Deus, ele é Deus. Ele é mais. Ele não precisa de nada, de coisa alguma. Mas aprouve a ele, no outro centrado, no amor ágape, ele é tão pleno, ele é tão perfeito, que ele quis derramar quem ele é sobre outras pessoas, para que essas outras pessoas conhecessem ele. Então ele tem um propósito, mas ele não tem um desejo. Diferente de nós, que temos desejo. Então você tem, sei lá, uma dificuldade financeira. E aí você sonha em casar com alguém com uma condição financeira melhor. Você está atendendo o teu desejo. Você tem baixa autoestima. Aí você tem a fantasia de amar a menina mais bonita do bairro. Você está entendendo? Você está buscando uma autossatisfação. Deus não é assim. Deus, ele olha gente complicada. O que você tem a oferecer para Deus? Briga, ressentimento, e ficar irritado? O que nós temos a oferecer a Deus? O fato é que ele bateu o olho em nós e no amor ágape ele falou: eu vou amar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar e eu vou dar. Vocês estão entendendo? Então o amor dele é desse jeito. Gente, como eu falei ontem, a gente podia parar aqui, pôr o joelho no chão, orar, adorar a Deus e ir para casa e exercitar isso. Porque isso já é suficiente para a gente entender como é que nós vamos lidar com as situações. Né? Mas a Bíblia ela é tão gentil que ela ainda abre porções dela, textos dela, para nos esclarecer a maneira pela qual nós devemos amar. Né? Então, vamos lembrar, nós vimos ontem, então, que é um amor outro-centrado, é um amor sacrificial, onde você vai se doar ao outro, tá? Você vai fazer isso daí. E nós fizemos um adendo ontem à noite, não precisam abrir, nós estudamos 1 João 4,18, porque é um limitador para o amor.
Tá? Qual é o limitador? O medo. O medo é um limitador para o amor. Porque a Bíblia diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, pessoas que temem, que têm medo de coisas, de situações, lembrando, nós vimos ontem, você ouve lá com calma, lembrando que a ira é irmão gêmeo, univitelíneo de medo. Então, gente que tem medo é gente irritada. Então, gente que tem medo ou é gente irritada ou é gente que vai produzir gente irritada. Esses dois sentimentos são os dois primeiros sentimentos que a Bíblia descreve: medo em Adão, ira em Caim. Então, esses dois sentimentos são muito próximos. Então, pessoas medrosas e, consequentemente, irritadas são pessoas que paralisam o desenvolvimento do amor. Quem aqui é medroso? Levanta a mão. Levanta alto. Segura aí, segura. Quem aqui é irritado? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos vão dar. Então, olha lá. A gente tem medo e tem ira. E isso impede o desenvolvimento do amor. Gente que tem medo de não ser aceito, briga com quem é. Briga com quem é aceito. Tem sentimentos de inveja, de ciúmes, de desejo daquilo, e vai brigando, vai virando uma loucura a vida da pessoa. E isso paralisa o desenvolvimento do amor. Eu vou abrir com os irmãos e os irmãos oram. Né? Já é quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à noite e domingo. Então já é a quinta vez que eu estou com os irmãos. Hoje eu pedi para os irmãos orarem por mim, porque eu não sei, porque eu não fiquei bem. Mas enquanto eu orava, sou eu ou é o grupo? Eu não sei. Porque o sentimento pode ser meu. Tive uma noite ruim, sei lá, pensei alguma coisa que não me fez bem. Pode ter acontecido comigo. Mas será que é um discernimento do grupo? Será que pode ser um discernimento espiritual? Um discernimento de algum ataque sobre o grupo? De alguma realidade dos irmãos? Eu não sei. Então eu estou tendo a liberdade, estou indo embora amanhã cedo, eu estou tendo a liberdade de partilhar com os irmãos, porque na reunião de ceia, um sentimento parece que está manivelado. Parece que está manivelado a coisa, não está diferente dos outros dias. Os irmãos estão entendendo? Então pode ser eu, pode ser um ataque, pode ser os irmãos. Então eu estou tendo a liberdade de partilhar para cada um colocar seu joelho diante do Senhor e orar. Senhor, tem alguma coisa em mim que agora na ceia é revelado com mais clareza? Porque a obra do Senhor, a pessoa do Senhor, ela joga mais luz sobre a nossa vida. Então, tem algum sentimento inadequado no grupo, os irmãos vão ter que orar. Né? O fato é que quando a gente ama, a gente põe tudo em ordem. Põe tudo em ordem. Porque quando a gente ama, a gente expressa de uma forma única quem Deus é. Você está me entendendo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Qual é a primeira menção do amor ágape? Gente, a Bíblia é terrível. Porque Jesus começa com o que é mais difícil. Então, abram em Mateus capítulo 5. Olhem essa expressão. Mateus capítulo 5, versículo 40 e 43. A palavra diz assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia é terrível. Ela começa com o mais difícil. Porque se você amar o inimigo, você ama qualquer outro. Faz sentido? Se você amar aquele que te faz mal, você vai amar qualquer outro. Então Jesus está ensinando aqui a lidarmos com o pior do nosso coração. A palavra inimigo significa detestável, odioso. Tem gente que você não faz questão de cumprimentar? Tem gente que só de pensar que você vai cruzar. Tem gente que te persegue na cabeça. Você está o tempo inteiro com essa pessoa na cabeça. Tem gente que te machucou de tal forma que essa memória está na tua cabeça há meses e você não consegue tirá-la da cabeça. É interessante que ele diz assim: orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. É interessante que algumas pessoas podem perseguir. Qual o seu nome? Arthur. Eu posso virar e espero o Arthur na porta da casa dele. Ele vai para o trabalho, eu vou seguindo ele atrás. Na hora do almoço, eu dou um jeitinho de dar um tchauzinho para ele e marcar presença. Estou aqui, viu? Eu posso perseguir ele dessa forma. Isso é raro de acontecer. Mas você quer ver o que acontece? O Arthur não gosta de mim e lembra de mim o dia inteiro. Então o Arthur faz com que eu o persiga. Porque ele não desliga de mim. Alguns irmãos aqui são assim. Não desliga. E o que é triste, irmão, é que às vezes o parceiro vira o inimigo. O que é triste é que o parceiro vira o inimigo. Então você enrosca com ele. Você tem dificuldade com ele. Estou indo para casa. Eu vou ter que ver, vou ter que conversar, vou ter que fazer o almoço para aquele isso, aquilo na cabeça. Você está me entendendo? Você fica com aquele pensamento te perseguindo o dia inteiro. Presta atenção. Quando Deus casa duas pessoas, o teu parceiro não é inimigo. Ele é para te completar. Cesse a briga. Depõe as armas. Tira as armas. Cesse isso. Cesse isso. Parceiro não é inimigo. Filho não é inimigo. Filho não é inimigo. Filho não é para a gente ressentir, não é para a gente pensar mal, não é para a gente se distanciar. Pai e mãe não é inimigo. É para a gente amar. Especialmente pai e mãe, quem nos deu foi o Pai Celeste. Filho, quem nos deu foi o Pai Celeste. O parceiro, às vezes, a gente pode meter a mão na cumbuca e escolher. Mas ainda assim tem a soberania dele, tem o cuidado dele, permitindo que a gente vivesse aquilo. Mas pai e mãe, filhos, parentes, são as pessoas que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. Simples assim. Então o que nós fazemos? Nós não os teremos por inimigos. Nós temos neles a oportunidade de poder amar, de poder cuidar, de poder expressar quem Deus é. A minha sogra era uma mulher extremamente difícil. Extremamente difícil. E eu tive uma experiência depois da morte da Leci única, porque umas 2, 3 semanas depois que minha esposa morreu, Deus virou para mim e falou: eu quero que você prepare a dona Suzana para a partida dela.
Aí confirmei isso em oração, chamei meus filhos, Deus me falou isso. Eles oraram comigo, confirmamos isso. Chamei as irmãs da Leci, Deus me falou isso. E tá bom, graças a Deus, vamos fazer. Elas participaram comigo disso. Fui falar com ela, não vou. Ela era uma mulher extremamente difícil, né? Para Leci ir visitá-la, eu precisava ir junto. Porque comigo ela tinha respeito. Meus queridos, foi uma coisa impressionante. Ela tinha 6 pecados, 95 anos de idade. Os 6 pecados tratados em 10 meses. Ela confessou e pediu perdão de todas as coisas. Aos 95 anos, depois de 50 anos de vida cristã, ela era uma mulher ácida, maltratava uma irmã dela, foi a primeira coisa. Com 2 semanas de reunião em casa, os meus filhos foram, falaram com ela, vó, era o desejo da mãe, que a senhora viesse, saísse daqui de onde a senhora está e que a gente cuidasse da senhora. Aí ela cedeu aos meus filhos. Ela veio, aí explicamos para ela o que Deus tinha dado a ordem, e aí com 2 semanas de reunião, eu preciso ir até minha irmã pedir perdão. Deixou de beber, porque ela tinha sido alcoólatra e ainda tinha um resquício de bebida. Quem aqui tem tendência ao alcoolismo tem que ser abstêmico. Ponto. Quem tiver tendência familiar, porque é genético, corre no sangue, é dificílimo. Minha sogra parou de beber, parou de fumar, fumava aos 95 anos de idade. Ela tentou parar de fumar umas 50 vezes e não conseguiu. Deus deu a ordem. Chegou o dia da visitação. Prepara ela para o dia do recolhimento. Meus queridos, parou de fumar. Ela era extremamente grossa com as filhas, nunca mais ouvi uma queixa. Passou a elogiar as filhas, coisa que ela não fazia. Ela não tinha esse espírito, ela era uma mulher ácida, dura, difícil. Passou a agradecer, a elogiar as filhas. E a última coisa, ela morria de medo da morte. Mas morria de medo da morte. Não falava a idade, contava só até os netos, não contava mais os bisnetos, por causa do medo da morte. Aí um dia, Deus vira e dá um sonho, 3 meses antes dela morrer, dá um sonho para ela. Aí ela chamou a filha mais velha, Ana, sonhei um sonho estranho. Eu sonhei com o meu velório. E eu sonhei que eu não deixava vocês me vestirem. Eu sonhei que eu pegava e dizia, peguem aquela roupa, aquele véu, um chale que a Leci tinha dado para ela, peguem aquele chale, e eu me vestia. E a minha cunhada não conseguiu interpretar, mas eu amo um sonho. Então a minha cunhada me procurou, César, fala com a mãe que ela teve um sonho. Aí, dona Suzana, a senhora sonhou? César, eu sonhei. Sonhei isso, isso e isso. Falei, a senhora não entendeu? Não. Qual é o significado? Falei, dona Suzana, na Bíblia, roupa, Apocalipse, roupa significa as obras nossas. Quando a senhora pega a roupa com que a senhora vai ser sepultada e veste, a Bíblia está dizendo que a senhora está pronta. Aí ela... Final de semana seguinte, ela tem o mesmo sonho. O mesmo. Aí ela já veio direto em mim. César, sonhei o mesmo sonho. Aí, meus queridos, eu ia lá 2, 3 vezes por dia. Ela teve uma ferida no pé. Deus me deu o privilégio de curar a ferida dela 2 vezes por dia. Meus queridos, esse é o amor do Senhor. Não importa a dureza das pessoas. As pessoas são imagem e semelhança de Deus. Não importa a dureza delas. Ela me chama então e diz, César, sonhei o mesmo sonho. O que isso significa?
Aí eu falei, dona Suzana, 2 na Bíblia é sinal de urgência. Nunca mais teve problema com a morte. Começou a partir daquele momento a dizer do encontro com o Senhor. Ela perdeu a Alessi, 95 anos de idade, perdeu uma filha. E perdeu um outro filho 3 meses depois. E Deus simplesmente a visitou. Ela ansiava morrer dormindo. De que jeito que ela morreu? Na cama, dormindo, quietinha. Vocês estão entendendo? Meus queridos, Deus ama pessoas difíceis. E Deus, quando Ele determina colocar alguém em ordem, Ele determina colocar alguém em ordem. Ele coloca essa pessoa em ordem. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos entender que os nossos não são inimigos, por mais briguentos que eles sejam. Por mais difíceis e ácidos que eles sejam. Os nossos não são inimigos. Então o que a gente vai fazer? Se você tiver um inimigo, você vai fazer um exercício muito simples. Lembra que eu contei num dos dias aí que um irmão falou que eu não era nem convertido? Meus irmãos, eu não tenho mais contato com esse irmão, eu não vejo mais ele. Mas de vez em quando a memória vem. O que eu faço? Orai pelos vossos inimigos. Você vai abençoar. Você não vai orar assim, ô Senhor, fulano de tal fez o mal para mim, hein? Lembra, Senhor, que ele disse isso a meu respeito? Eu não posso fazer isso com relação àquele irmão. O que eu faço quando a memória dele vem? Senhor, abençoa tal irmão. Senhor, eu abençoo ele e não amaldiçoo. Senhor, oro por ele, pela esposa, pelos filhos, visita eles hoje, cuida deles, seja qual for a necessidade que eles tiverem. Meus irmãos, o teu coração é limpo. Ele é limpo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você está entendendo? Então você vai ter um amor sacrificial pelo inimigo. Agora, nós temos que parar e fazer um adendo aqui, porque alguns de nós podemos exagerar e às vezes colocar a família em risco. Vou dar um exemplo, mas é um exemplo exagerado. Vou dar um exemplo, mas é um exemplo exagerado, tá? Um amigo, um vizinho teu abusa de um filho teu. Virou um inimigo? Virou. Virou odioso? Detestável? Claro que virou. O que você vai fazer? Você vai convidar ele para comer dentro da tua casa com teu filho? Assim, seria um pouco de tolice, porque você expõe o seu filho às sensações ruins. Então nós temos que ter bom senso. Aí eu vou usar um exemplo da vida do nosso Senhor. Não precisam abrir. Em João capítulo 2, o Senhor Jesus faz o milagre de transformar água em vinho. Ele vai até Jerusalém, ele faz alguns sinais em Jerusalém e ele limpa o templo. Quando ele limpa o templo e produz alguns sinais, os fariseus viram para ele e pedem para ele permanecer em Jerusalém. Jesus, o texto bíblico diz assim, porém, Jesus não se confiava a eles, porque sabia o que era a natureza humana. Meus queridos, não havendo confiança, compromete a proximidade. Então nós amamos em oração, nós amamos não falando mal, nós amamos abençoando, nós amamos às vezes provendo e cuidando, mas não quer dizer necessariamente que nós vamos ter que ter proximidade. Os irmãos estão entendendo? Jesus fez isso ao longo do ministério dele. Os fariseus odiavam o Senhor? Odiavam. O que Jesus fez? Teve o ministério todinho no interior, mas ele ia em todas as festas até Jerusalém. E ele convivia com os fariseus. E quando chegou o momento dele ser crucificado, Isaías 52 vai dizer que ele dava a face àqueles que batiam nela. Ele dava a cabeça àqueles que puxavam o cabelo dele. Você está me entendendo? Então o Senhor, ele, quando era a hora de ser ferido, de ser machucado, ele não se importava. Aliás, ele facilitava.
está aqui o rosto. Pode dar. Porque chegou a hora disso. Mas quando não era a hora disso, Jesus sabia manter a distância. Então, perdão não tem nada a ver com confiança. Não havendo confiança, nós temos que ter o cuidado da proximidade para não colocar nem nós nem os outros em risco, os da nossa casa. Está fazendo sentido? Eu dei um exemplo exagerado, mas que transmite bem a ideia. Nós não vamos colocar um abusador dentro de casa de novo. Nós vamos marcar o nosso filho mais ainda naquilo que houve. Então nós amamos, mas nós amamos à distância. Isso é possível de ser feito. Nós não pensamos mal, nós oramos, nós abençoamos, nós provemos, nós cuidamos, nós protegemos a nossa mente de não ficar com pensamentos indevidos sobre a pessoa. Então a gente vai amando os nossos inimigos. E aí ele descreve a maneira. Ele diz assim, para que vos torneis, um pouquinho antes, filhos do vosso Pai Celeste. Meus queridos, Pai, Filho, é para expressar a natureza do Pai. Como é que nós vamos expressar a natureza do nosso Pai? Através do amor. É pelo amor que nós expressamos a natureza do nosso Pai. Então, as pessoas vão ver que você é filha de Deus quando você tiver esse ato de amor. E aí ele diz assim, porque ele faz o sol, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que a gente faz? A gente atende gente boa e a gente atende gente ruim. A gente cuida de gente boa e a gente cuida de gente ruim. Você tem gente ruim na tua família? Não levante a mão. Você tem gente difícil na tua família? Você tem gente ácida na tua família? Queridos, todos nós vamos ter. Todos nós. Uma vez eu ouvi uma expressão, dentro de mim eu morri de rir. Parece que tem irmãos que foram batizados na limonada. Porque eles têm uma acidez, mas uma acidez. E o que a gente faz? Ama. Com gentileza, com cuidado, com boa educação, com paciência, com palavras agradáveis, e a gente dá um bom modelo para essa pessoa, ora por ele, até que Deus o visite. Então todos nós vamos ter pessoas boas e ruins. E aí nós vamos achar até que ponto e de que maneira nós vamos amar com um amor sacrificial. Pensa comigo, meus queridos. O Senhor e o Espírito estão intercedendo por nós. E quantos de nós, nesse ano, não fomos odiosos para Ele? Não fomos inimigos da cruz? Vocês estão entendendo? E ainda assim, Ele faz o sol, faz a chuva, traz o alimento, traz o cuidado. Então, essa é a atitude que nós teremos para com os nossos. Então, Ele fala sobre fazer coisas boas a pessoas difíceis. Existe um livro, Paulo Bornelli, que me mostrou esse livro. Eu nunca o li. Eu vi só o livro, não consegui depois encontrar. Ele diz assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas... Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa você já ouviu. Mas o livro ia além. E por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque Deus faz coisas boas para pessoas difíceis e ruins. Vocês estão entendendo? Então, o que você vai fazer? Você vai amar o inimigo dentro da permissão, da distância que Deus te der, que for possível, sem colocar em risco nem você, nem os seus. Então, você vai amar dentro do limite que for possível, primeiro ponto. E se alguém enroscar na tua cabeça, meus queridos, veio o pensamento, ore. Mas, gente, é como tirar com a mão. Tenho visto isso o tempo inteiro. É como você tirar com a mão. Quando você ora por aquele que te persegue, por aquele que você está lembrando, você fica em paz consigo mesmo e aquele sentimento desaparece, certo? E aí ele vai falar sobre fazer coisas boas,
mas aí ele também diz assim, porque se saudardes somente, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Então o texto bíblico está ensinando o quê? Que a gente saúda gente difícil. E quando você der a mão para ele, você diz assim, Senhor, eu tinha tudo para ser complicado. Eu tinha tudo para ser uma pessoa dificílima. E o Senhor tem me amado. Quem sou eu para não amar o outro? Quem sou eu? Então, por esforço, porque tem hora que o amor é por esforço, tudo sofre. Então, por esforço, a gente vai e ama aqueles que o Senhor nos concedeu. Fazendo coisas boas, dentro do limite que for possível, e saudando essas pessoas. Eu fiz uma coisa. Eu tenho alguns irmãos que me fizeram muito mal, mas muito mal. Eu faço uma coisa sobre o meu coração. Eu caminho em direção a esses irmãos. Oi, irmão. Se for difícil, eu não estico a conversa, eu não vou me aproximar demais, mas eu não deixo de ir em direção e de saudar. Oi, irmão, tudo bem? Como está fulano, ciclano? Ah, que bom então, Deus te abençoe. Pronto. E você mantém o teu coração ajustado diante do Senhor. Amém? Serve para muitos de nós, né? Serve para muitos de nós. Mas o texto não para aí, né? Nós temos João capítulo 13. Abram lá, por favor. Só que antes de João capítulo 13, eu preciso ensinar um princípio para os irmãos. João capítulo 10. Em João 10, Jesus está falando que ele é o bom pastor. E aí ele diz assim, no versículo, eu não vou estudar todo o texto, porque não vai dar tempo. Versículo 9 a 11 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Dá uma paradinha aqui. Ele é a porta. Quando a gente entra por essa porta, nós somos salvos. Tá? Até aí faz todo sentido. Nós somos salvos no nosso espírito. Então, o nosso espírito volta a ter comunhão com Deus no dia do novo nascimento. Tá? Mas nós não somos salvos só no espírito. Nós somos salvos na nossa alma. O que é alma? Pensamento, emoção e vontade. Então, o que é a psique do ser humano? O estudo da psicologia é a psique. Psique é uma palavra que aparece nesse texto aqui. Então, apesar da psicologia ter cerca de 100 anos ou um pouco mais, como uma ciência mais efetiva, a Bíblia lança a mão da palavra psique. Então, a Bíblia estuda a psicologia, a psique do ser humano, de Gênesis. Ela vai estudando o funcionamento do ser humano. Então, nós somos salvos também no pensamento, na emoção e na vontade. E um dia nós seremos salvos no corpo. Os irmãos com certeza já partilharam isso com vocês. Então, a nossa salvação ela se dá em 3 estágios. Nós fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos no nosso corpo, na vinda do nosso Senhor. Até aí, tudo bem. Então, quando a gente entra nessa porta, espírito, alma e corpo, vai ter uma salvação completa. Só que aí ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Está falando de Satanás. Aí ele diz assim, eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida, para nós, o português, ele é muito pobre nesse aspecto. A palavra vida, para nós, tem 3 originais no grego. Tudo para nós é traduzido por vida. Mas no grego tem 3 originais. Bios, de onde vem a palavra biologia, o estudo da vida natural. Psique,
Da onde vem psicologia, que é o estudo do funcionamento da alma do ser humano, e zoe, que significa vida de Deus. Então, aqui Jesus está lançando mão de qual expressão? No versículo 10. Zoe, eu vim para que tenham zoe, a vida de Deus, e a tenham em abundância, certo? Porém, no versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é a vida aqui? Psique. A vida aqui é psique. Então, o que Jesus deu por nós? Ele deu o pensamento, a emoção e a vontade. Todo pensamento que não estava em conformidade com Deus, ele morreu para aquilo. Toda emoção que não estava em conformidade com Deus, ele morreu para aquilo. Toda vontade que não estava em conformidade com a vontade de Deus, ele morreu para aquilo. Ele morreu para essas três coisas: o pensamento, a emoção e a vontade. E aí, não precisam abrir, eu só vou mencionar. 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano, versículo 10, vai dizer assim: nós precisamos trazer no nosso corpo o morrer de Cristo. O que é trazer o morrer de Cristo? Trazer o morrer de Cristo é morrer na nossa mente, na nossa emoção e na nossa vontade e em tudo aquilo que não está em conformidade com Deus. Alguém aqui tem o hábito de falar assim: não, eu sou assim e acabou. Lindo. Porque Jesus não fazia assim. Gente, esse é meu jeito de ser. Ponto final, acabou. Jesus não fazia assim. Vocês lembram da síndrome de Gabriela? Vocês lembram da música? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Vocês lembram disso? Meus queridos, o que tem irmão Gabriela dentro da igreja, com todo o respeito às Gabrielas aqui, tá? O que tem de... Tem alguma Gabriela aqui? Não. Ai, graças a Deus. Não cabe. Não, meu pai me criou assim, vou criar assim, então eu aqui, deu certo. Deu certo. Gente, o nosso modelo é o modelo de Cristo. Ele era perfeito. Ele era perfeito. O que ele tinha para morrer? Ele encarnou. Como o irmão leu, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. E o que ele fazia? Com todo o pensamento, com toda a emoção, ou com toda a vontade que não era de acordo com o Pai, ele morria para aquilo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua psique pelas suas ovelhas. Então Jesus ensina que ele tem que morrer na psique dele. Você está me entendendo? Quando você for amar, você tem que ir com essa atitude. Senhor, aquilo que eu tenho que não está em conformidade com a tua vontade, eu tenho que ajustar. Porque aí sou eu e não o Senhor. Eu tenho que ajustar. Jesus gritava. Jesus gritava. Quantos aqui gritam? Levanta a mão. Levanta alto. Então, meus irmãos, o que você vai fazer? Você vai abrir Isaías capítulo 40, você vai decorar o texto, vai pôr o joelho no chão por muitas manhãs, até a palavra te alcançar. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero. Senhor, eu quero morrer para o meu jeito de ser. Eu quero alcançar o teu jeito de ser. O Senhor foi manso. O Senhor não gritou, não levantou a voz. Vou dar uma sugestão prática. Vai até a pessoa. Porque de longe dá para gritar. De perto é mais difícil. Vai até a pessoa, morde a língua. E vai até a pessoa. Querido, começa com querido. Querido, por favor, você pode fazer isso daqui?
Não grite, porque não expressa a natureza de Deus. Quem aqui é afiado, como nós vimos 2 noites atrás, quem aqui é afiado e machuca os seus, levanta a mão. Fala coisa que machuca. Levanta alta a mão, por favor. Isso vai acabar hoje. Porque o texto bíblico diz que ele não pisa a cana quebrada, não torce aquela que fumega. Decore o texto bíblico e deixa o texto te trabalhar, porque ao cheiro das águas brota. A vida dele vem quando nós vamos decorando as Escrituras e deixando as Escrituras trabalharem em nós. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que morrer para essas tendências que temos. Todos nós as temos. Todos nós as temos. Meus queridos, qualquer paciente meu dizia que eu era um poço de tranquilidade. Minha esposa e meus filhos diziam que eu era bravo. Minha esposa me viu bravo uma vez. Meus filhos me viram esse ano. Não, uma situação terrível, terrível, terrível. Uma situação difícil. Eu aguentei. Aí os 2 me viram bravos. Não com eles, com a situação. Porque não me viram. Nossa, só que uma vez eu ouvi um testemunho do Paulo Bornelli. Paulo Bornelli disse que brigou com a Dulce. Era 10 horas da manhã. Ele brigou com a Dulce e ele saiu de casa. Foi andar na rua, bravo com a Dulce, não parava de pensar na Dulce. Quando deu meio-dia, ele estava quebrantado, voltou para casa e pediu perdão para a Dulce. Eu ouvindo ele partilhar isso, eu falei, meu Deus, ele levou 2 horas. Quanto tempo eu levaria? E dali, desse testemunho dele, eu saí com uma determinação. Eu quero ser mais rápido. Eu quero ser mais rápido no caminho do quebrantamento, no caminho do arrependimento, porque eu vou errar. Com os meus filhos não deu 1 hora. Não deu 1 hora. Eu fui para a janela, fiquei quieto, pedi perdão a Deus, chorei, virei, voltei para ele, liguei para o André, filho, me perdoa. O pai não podia ter falado do jeito que falou. Jéssica, me perdoa. Não, pai, fica tranquilo, a gente está vendo que está difícil para o senhor hoje. Está entendendo? Então, você encontra o caminho do quebrantamento, mas você não torce a que fumega, você não pisa aquela que já está quebrada. Você não faz isso, nós não podemos fazer isso com os nossos. Benignidade, ser gentil, é a segunda expressão do amor. A primeira é paciência, a segunda é a gentileza. Palavras boas, agradáveis. Jesus morria para as reações dele. Você quer ver o Senhor tendo uma reação muito forte? Ele dizia assim, até quando estarei convosco a geração incrédula? E parava. Se fosse eu ou você, o que você está pensando da vida? O que você está fazendo? Olha como que você está fazendo. Eu tive uma experiência com o Senhor significativa. Eu estava atendendo num aconselhamento um irmão que teve o mesmo problema que eu tive de vício sexual. Então a gente devia estar no 4º, 5º mês ali de discipulado, de cuidado com ele. Aí um dia ele sentou em César. Ele fez uma lambança, caiu, voltou ao pecado, uma coisa terrível, e eu não devia estar bem, que ele inflamou. E eu mirei o peão. Olha só o que você está fazendo com a sua vida. Eu não estava em 30 segundos de fala, o Espírito falou comigo. Falou assim, quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você? Meus queridos, fui visitado pelo Espírito na hora. Parei, expliquei para ele o que o Espírito tinha falado, pedi perdão e retomei o aconselhamento do jeito que eu deveria fazer, com misericórdia, com graça, com cuidado. Quem somos nós? Nós somos mais pecadores que os nossos. Quem somos nós?
Aliás, existe uma expressão em Pedro que diz assim, que o amor cobre multidão de pecados. Você tem descoberto o pecado dos seus? Como igreja, os irmãos descobrem o pecado uns dos outros? Porque se você fizer isso, você é difamador, caluniador, mas você não é uma pessoa que ama. Você já pensou se Deus fosse abrir a minha caixa de ferramentas? Abrir contra mim uma caixa de ferramentas? César, eu vou falar agora de você. Gente, já pensou o tamanho da vergonha que eu teria? Ele não faz isso conosco. Por que a misericórdia dele renova toda manhã? Porque ele olha para mim e para você e diz assim, misericórdia é uma mistura de uma palavra hebraica, uma palavra grega com latina, com latim. Miseri vem de miséria, cardio vem de coração. É um olhar cuidadoso pela miséria do coração do outro. O que a gente faz? A gente suporta, a gente ama. Todo dia de manhã, ele renova por nós a misericórdia dele, porque é a maneira que ele expressa de cuidar de nós, de não ter pensamentos ruins a nosso respeito. Então, no amor, nós vamos cobrir o pecado do irmão. Só um aqui entre nós tem autoridade para descobrir o pecado de um irmão. Aquele que tem autoridade diante de Deus para tratar aquele pecado. Então, digamos que eu seja um líder da casa de Deus. Eu posso chamar um outro líder e tratar um pecado do Arthur. Eu posso fazer isso. Digamos que o Arthur esteja em pecado, eu posso, irmão, o Arthur não está bem, precisamos ir até ele, vamos lá conversar com ele. Eu posso fazer isso. Porque quem tem autoridade pode mexer. Mas eu posso fazer isso para tratar. Fui até o Arthur, tratei, eu não tenho por que descobrir o pecado. Porque o pecado já está coberto, tratado. Então, pai, mãe pode descobrir pecado de filho, marido pode descobrir pecado de esposa, esposa pode descobrir pecado de marido, autoridades podem descobrir pecado de liderados, pode fazer isso. Mas uma vez tratado, a gente cala, a gente aquieta, a gente ora por aquilo. Vocês estão me entendendo? E aqui vale uma palavra de exortação para os conselheiros, os pastores, os líderes da congregação, de uma forma geral. Meus queridos, sejam sigilosos. Porque senão o rebanho procura os psicólogos. Triste. Quer dizer, não totalmente, né? Mas triste. Porque deveriam procurar os irmãos. Confiança é tudo num relacionamento. É tudo. Perdeu a confiança, acabou. Às vezes você não consegue numa vida restaurar aquilo. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter esse tato ao cobrir o pecado dos irmãos. 1 Coríntios, João capítulo 13. Nós já falamos na primeira noite um pouquinho sobre isso daqui. Deixa eu abrir só a porção. Ora, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como é que Jesus ama até o fim? De que jeito ele ama até o fim? Ele ama, em primeiro lugar, no lava-pés. Os irmãos têm os pés sujos. Gente, isso é natural da caminhada na vida cristã. Gente, é impossível eu ir para um dia de trabalho, ouvir um monte de história ruim e não entrar um palavrão na minha cabeça. Tem paciente que fala palavrão.
Tem irmãos que falam palavrão, que falam termos indevidos. Primeira, segunda conversa eu suporto, terceira, irmão, escolhe outra palavra. Eu vou ensinando. Escolhe outra palavra, fala isso daqui de outra maneira. Para proteger a minha mente. Tem irmãos que contam piadas. A hora que você viu, já foi a piada. Não deu tempo de parar o irmão. Entra uma sujeira ou outra na cabeça. Esse é o natural em todos nós. Todos nós vamos ter situações do dia a dia em que vão nos sujar. O que nós vamos fazer? Nós não vamos reagir mal, nós não vamos brigar, nós não vamos desesperar, nós vamos tirar o manto, agachar, humildade. A palavra humildade significa aquele que se abaixa. Nós vamos abaixar e nós vamos, mediante a palavra, lavar o pé do nosso. Querido, isso daqui não está de acordo com as Escrituras. Isso daqui é desse jeito. A gente escolhe a hora, o momento, e aí fala. Às vezes a gente, com adolescente é muito comum, a gente vai ter que esperar alguns dias para criar a oportunidade adequada para poder falar. Tem coisa que vai ser na hora, mas tem coisa que a gente vai ter que aguardar alguns dias. Não adianta falar com alguém irritado. Alguém aqui costuma falar com alguém que está irritado? Levanta a mão. Gente, é conversa jogada fora. Às vezes o irritado precisa de um abraço. Às vezes ele precisa de uma certa contenção. Você dá um abracinho mais forte. Às vezes você dá uma palavra de estímulo. Querido, mamãe está vendo que você está irritada. Calma que mamãe está orando por você. Pronto. Né? Então a gente vai resolvendo dessa maneira. Então a gente se abaixa até a pessoa e mediante o poder da palavra a gente lava os pés dele. Então como é que a gente ama até o fim? Lavando os erros dos nossos. E o texto bíblico, ele é muito significativo, porque Jesus pega a bacia, pega a água, mas ele também pega a toalha. Porque a toalha fala de consolo. Então nós vamos falar, quando a gente corrige alguém, nós exortamos, mas nós também consolamos. Não cabe só consolo, porque aí é meio estranho. Quando há um erro, cabe exortação e consolo. Vocês estão entendendo? É o que Jesus fez. Então a gente pega, exorta, corrige aquele erro e com a toalha a gente enxuga o pé. Quem que não gosta aqui de enxugar o corpo depois de um banho? Se a toalha for macia, então, isso é delicioso. É o ensino das Escrituras, está falando de consolo que a gente dá. É assim que Jesus amou. E aí nós também vimos, porque ele vai, no versículo 18, ele vai dizer assim, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então nós amamos aqueles que nós escolhemos. Certo? Jesus escolheu um Pedro, que era instável. Jesus escolheu um Filipe, que era tapado, limitado. Jesus escolheu um cético, que era Tomé. Jesus escolheu um traidor, que era Judas. Jesus escolheu e ele fez o quê? Amou até o fim. Tem irmãos com pensamento de desistir? Não levanta a mão, para não expor. Decore esse versículo. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Meus queridos, um ano eu tive 19 casos de adultério. Foi uma situação bem estressante na clínica. Foi um ano que espalhou essa praga. 19 situações de adultério. 18 vivem até hoje juntos com um casamento muito melhor do que tiveram. Porque até hoje eu conheço as pessoas. Porque a pessoa era ímpia e não queria, ele quis trazer a amante para morar dentro de casa. Ainda assim, nós tentamos por 2 anos. Tentamos por 2 anos restaurar, na hora que a gente viu que não tinha jeito. Aí, a ordem das Escrituras é ter um posicionamento. Deus restaura. Não desista.
Se você tiver com pensamento de desistir, decore esse versículo e veja se o Espírito faz um depósito dentro de você. Qual depósito? Senhor, eu preciso amar até o fim. Senhor, eu preciso amar até o fim. O meu amor desiste. O meu amor desiste. Eu canso, eu esgoto. Eu quero ser feliz, eu quero ter alguém que me atenda. Senhor, é para eu amar até o fim, é o que o Senhor tem, é o que o Senhor quer, é o que é para ser feito. Senhor, fala o meu coração a respeito disso daqui. E a gente busca o Senhor. E vamos deixar Ele trazer essa direção para a gente, certo? Aí, no versículo 35, no versículo 34, ele vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Só que eu abri esse texto falando de João 10. De que jeito que Jesus nos amou? Ele deu a sua, e vida ali é o quê? A sua psique. Gente, tem alguns de nós aqui que quer ser feliz a todo custo. Que quer ser amado. Que quer ser tocado. Se ela não me tocar, eu desisto dela. Se ele não cuidar de mim, eu desisto dele. Gente, Jesus abriu mão de muitas coisas. Mas muito. Tudo que não estava em conformidade com o Senhor, ele foi abrindo mão. Então, esta é a vida e o amor que nós vamos buscar. Matando tudo aquilo que no pensamento, no afeto ou na vontade não está em conformidade com Deus. Vocês estão entendendo? Gente, o evangelho é loucura para o mundo. Isso daqui é loucura para o mundo. Porque no mundo você tem que ser feliz. Você tem que ser satisfeito. Esse não é o evangelho. O evangelho diz que você vai ser satisfeito e completo quando você morrer para o que é teu, que não é em conformidade com Deus. Certo? Deixa eu abrir mais um texto. João 19, 26. Jesus está na cruz. Eu mencionei isso para os irmãos. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Por algum motivo, Jesus tinha irmãos, mas os irmãos dele não iam dar conta de cuidar da mãe, por algum motivo. Depois daqueles 40 dias que o Senhor ficou ressurreto, nos 10 últimos dias, para se completar os 50 dias do Pentecoste, os irmãos se reuniram em Jerusalém para orar, para buscar o Senhor. O texto bíblico diz que estavam 120 irmãos e que estava a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Mas por algum motivo, aquela família não ia dar conta de cuidar da mãe. O que Deus faz? Providencia filhos. Os irmãos aqui que são mais de idade, Deus não vai te abandonar. Não desespere. Deus não vai te abandonar. Aquelas irmãs que não casaram, que têm medo do futuro e da solidão, Deus não vai te abandonar. Deus não vai. Se os seus não cuidarem, Ele levanta irmãos e irmãs que vão fazer o papel dos seus. Vocês estão conseguindo me entender? Deus faz isso. Meu sogro morreu no meu ombro. Os filhos não deram conta de cuidar, os filhos homens, as filhas mulheres sim. Mas ele morreu no meu ombro, foi um privilégio para mim. Foi um privilégio para mim. Minha sogra morreu com eu cuidando dela, com as filhas cuidando dela. Não falta cuidado. Então, o que eu preciso mostrar?
Eu preciso, para aqueles que se sentem inseguros, eu preciso mostrar que Deus providencia. Mas para nós, de uma forma geral, o que eu preciso mostrar? Você só guarda aí 1 Timóteo capítulo 5, se não me engano, versículo 8 diz assim. Deixa eu confirmar a referência. Para eu não dar errado. 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Os nossos não vão ser deixados. São fáceis, são difíceis, os nossos não vão ser deixados. Não vão ser. De novo, eu preciso lembrar da Leci. Porque ela virou para mim, quando ela viu que o Senhor ia recolher, ela virou para mim e falou assim: César, eu queria te pedir uma coisa. Eu tenho uma irmã acamada. Traz tua mãe e tua irmã para morar com você. Cuida delas. Você cuidou tão bem dos meus pais. Agora, cuida delas. Você é muito sozinho. Traz elas. Elas vão te ajudar nisso daqui. Quando eu falei isso para minha mãe se debulhava em lágrimas. Mas eu tenho uma família que foi treinada para cuidar. Eu tenho uma irmã ímpia, não cristã, que abandonou a profissão e foi cuidar da minha mãe e da minha irmã. Então eu tenho uma casa que, para dar um testemunho, você tem que elevar muito o padrão, mas muito, porque é uma família não cristã, mas que cuida dos seus. A Bíblia está dizendo que se nós não cuidarmos dos nossos, nós temos negado a fé. Então, os nossos precisam ser amados. Não traga o teu pai ou tua mãe para morar com você ou para cuidar dele fora de hora. Não faça isso. Porque tem um momento que nós nos tornamos pai dos nossos pais. Mas esse momento é na doença, na velhice ou na viuvez. De preferência tem que unir duas dessas três coisas. Às vezes é viúvo e não precisa, às vezes é doente e não precisa, na viuvez, na doença, e na velhice. Tem velho que lida muito bem. Agora, vai chegar um momento em que não dá mais. Você está me entendendo? O que nós vamos entender? Nós vamos cuidar. De uma forma geral, tem pessoas aqui que têm problema com os seus parentes? Levanta a mão. Sorrisinho denuncia que é mais do que os que levantaram. Tem coisa que admitir é difícil, né? Tem muito parente no... Gente, eu esqueci disso. Ele lembrou que tem muito parente no recinto. Não dá para admitir, né? Gente, me perdoe, viu? Eu esqueci dessa possibilidade. Os nossos vão ser amados. Porque isso é prova de amor. Sejam eles fáceis, sejam eles difíceis. Os irmãos estão conseguindo entender? Jesus morrendo, ele procurou um filho para a mãe. Gente, não é pouca coisa isso, tá? Não importa o grau de dificuldade dos seus sogros, não importa o quanto ele machucou, não importa o quanto teus pais te feriram, você vai cuidar dos seus. O que mais? Deixa eu abrir mais um outro versículo para os irmãos. Abram em Romanos capítulo 5, versículo 5. É um texto importante.
Eu vou até 11h15, eu tenho mais 10 minutinhos, eu sei que é domingo, os irmãos têm que fazer almoço e tudo, se alguém precisar ter a liberdade de sair, fica à vontade, dá para entender. E eu vou mais uns minutinhos e encerro, tá bom? Diz assim, Romanos 5:5. Ora, para a gente entender, eu preciso ler do versículo 3. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então ele está aqui, fica aí a dica para Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir para um dos jovens estudarem esse texto e partilharem no grupo de jovens. Estuda essas palavras no original. Tribulação, que produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Então, é uma sequência de coisas para termos esse relacionamento com o Espírito. Só que, onde que eu quero dar ênfase? O amor é derramado pelo Espírito. Então você precisa ter uma experiência diária com o Espírito de Deus. Você precisa ter essa experiência diariamente com o Espírito de Deus. Alguns anos atrás eu estava reunido num lugar que estava difícil de reunir e o Espírito Santo depositou um texto no meu coração. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Lucas, abram lá. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos, o texto gritou, pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. O texto está vindo num contexto sobre oração, sobre a necessidade de nós orarmos continuamente, sem nunca esmorecermos. E nós fomos ensinados que é isso daqui que é para a gente fazer nesse texto. Pede, bate e busca. Pede, bate e busca. Pede, bate e busca. Porém, ele termina dizendo o quê? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celeste dará o... Aí eu tive uma compreensão. Eu vou pedir, buscar e bater pelo Espírito. Senhor, eu preciso de uma porção do Senhor hoje. Eu preciso de uma visitação do Teu Espírito. Senhor, me livra de entristecer o Teu Espírito. Senhor, me livra de apagar o Teu Espírito. Senhor, eu preciso de uma porção renovada do Teu Espírito. Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Senhor, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou batendo. Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Meus queridos, pensa comigo. Se você for visitado pelo Espírito de Deus, o que mais você precisa? Nada. Nada. Porque Ele põe tudo em ordem. Então nós precisamos ter experiências de visitação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós precisamos. O Espírito Santo, Ele consola. O Espírito Santo lida com a verdade. O Espírito Santo, Ele guia os nossos caminhos. O Espírito Santo dá sonho quando Ele vai guiar. O Espírito Santo dá palavra quando Ele vai guiar. O Espírito Santo dá visão quando Ele vai guiar.
Alguns dos irmãos aqui podem ter o dom de ver. Eu tenho, na intuição, uma visão sem ver a cena. Mas eu tenho a visão claríssima dentro de mim. Mas claríssima dentro de mim. Eu tenho uma visão. Então o Espírito Santo, ele vem sobre nós e se derrama sobre nós. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito. Por isso, nós precisamos buscá-lo, pedi-lo, clamar. Nós temos que bater, nós temos que pedir, nós temos que buscar. Isso não é errado. Isso é buscar o próprio Deus. Isso é buscar o próprio Deus. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que ter essa atitude. É tão interessante que o texto de Efésios, quando diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, é muito interessante porque a mesma expressão vai ser repetida em João Batista. Diz que João Batista não bebia, mas era cheio do Espírito. O que a Bíblia está ensinando? Que o mesmo ímpeto que a gente tem de buscar a bebida, nós deveríamos ter de buscar o... A bebida ela é prazerosa, ela é gostosa, o ambiente é desejável. Nós precisaríamos ter a mesma atitude de procurar o Espírito. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou com dificuldade de amar. Espírito de Deus, me visita, porque o amor é derramado pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê uma porção maior de amor, uma porção maior de graça, de misericórdia, para suportar, para aguentar. Por isso, alguns de nós aqui têm dificuldade de amar porque têm entristecido o Espírito. Tem entristecido o Espírito. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito não pode ser entristecido. Essa palavra entristecido é tirada de Gênesis. A primeira menção de tristeza na Bíblia é em Gênesis. Sabe em qual situação? Jacó mandou os filhos até José para buscarem comida. Eles voltam, um dos filhos ficou retido e José falou, eu quero ver o mais novo. Vocês me contaram a história aí de que o mais novo, um dos irmãos morreu e que o mais novo ficou com o pai. Para eu confirmar que a história é verdade, eu quero que vocês tragam o mais novo. José estava sendo astuto, porque ele queria, na verdade, ver Benjamim, porque era irmão da mesma mãe, do mesmo pai. Ele queria ver Benjamim. E aí, quando acaba a comida, os filhos pressionam o pai. Pai, acabou a comida, e o homem diz que só vai aceitar se Benjamim for conosco. Aí Jacó diz assim, meu filho José é morto. Não enviarei Benjamim. Não, se algo acontecer a este menino, eu não descerei à sepultura com tristeza. Sabe qual é o sentimento de tristeza do Espírito? É um sentimento de um pai sepultando um filho. É o sentimento de um pai sepultando um filho, quando o Espírito entristece dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? E sabe o que o versículo seguinte diz? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diz assim, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Longe de vós. Meus irmãos, alguns de nós corremos em direção à amargura. Ai, eu quero lembrar. Desgraçado. O que ele foi fazer? Quem ele pensa que é? Sem vergonha. Olha lá. A gente corre em direção a isso. A Bíblia está dizendo longe de vós. A gente corre em direção à gritaria, longe de vós. A gente corre em direção à ira, longe de vós. A gente corre em direção à malícia. Sabe o que é malícia? É dar atitude que o outro não tem. Eu virar para o Arthur está olhando para o meu relógio. O Arthur quer roubar meu relógio. Eu dou para ele intenções que ele não tem no coração. Isso é malicioso.
nós temos isso entre nós. E o Espírito Santo de Deus vai ficando triste. Como um pai sepultando seu filho. E aí nós não temos amor. Claro que não vamos ter. Porque o amor é derramado pelo Espírito. E o Espírito precisa estar fresco dentro de nós. Por isso, eu levantei com esse texto, eu devo ter passado uns 3 anos. Senhor, eu estou clamando, eu estou batendo, eu estou pedindo. Senhor, me concede graça, me concede graça, me concede do Teu Espírito, me enche do Teu Espírito, porque aí, Senhor, eu vou conseguir fazer o que é necessário no dia de hoje. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, nós precisamos buscá-lo para ter um amor adequado. Amém? Amém. Vamos parar. Eu queria agradecer aos irmãos do governo, o convite que foi feito, viu? Fazem 15 anos desde a última vez que eu estive aqui. Essa é a 4ª vez que eu estive. Os irmãos lembram os textos que eu preguei. Imagina! Eu estive aqui em 2004, 2005 na ABB, 2007 com o irmão Romeu. Era para ter voltado, acho que 2018 ou 2019, mas a doença da Alessia aí impediu isto. E agora essa é a 4ª vez que o Senhor me permitiu estar aqui. Os irmãos do governo vão estar nas minhas orações, a igreja vai estar nas minhas orações, viu? Se vocês puderem lembrar de orar por mim e pelos meus filhos, eu agradeceria. Se vocês quiserem me amar, vocês orem por mim, porque isso dá toda a diferença do mundo, viu? Queria agradecer os irmãos que me receberam. Quem que fez uma torta, Lúcio? Querida, estava muito boa, viu? Obrigado, viu? Deus te abençoe. Queria agradecer os irmãos que me receberam em casa, a gentileza, o cuidado, todos extremamente amáveis. O irmão que me trouxe, o Tiago, que vai me levar para o aeroporto. Então, eu queria agradecer todos vocês. Viu? Eu me senti muito amado. Viu? Eu volto com uma sensação de amor. Mas eu estou indo. Tua esposa está ficando. Teu marido está ficando. Teu filho está ficando. Então agora o desafio é com eles. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos dar as mãos? Eu sei que é uma época de Covid, mas vamos dar as mãos. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, que essas mãos dadas retratem o nosso coração daqui a alguns meses. Unidade, amor, alegria do Teu Espírito Santo. Perdoa a multidão dos nossos pecados e ajuda-nos a nos amarmos, para que essa cidade possa ver o Senhor. Ajuda-nos nisso. Abençoa os nossos filhos e preserva eles, Senhor. Abençoa os casais e que eles não se vejam como inimigos. Abençoa nossos pais. Abençoa os nossos inimigos. Abençoamos eles e não amaldiçoamos. Abençoamos os que nos perseguem e não amaldiçoamos. E pedimos que a Tua graça e o Teu favor seja sobre eles. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.